Amém. Pai, graça nós te damos, Senhor, por estar mais um dia aqui, Senhor, que a tua misericórdia se renova a cada dia. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Graça nós te damos, Senhor, por mais uma quarta estratégia. Nós nos alegramos, nos regozijamos no Senhor, te louvando e te adorando, Senhor, por todos os teus benefícios. Graças eu te dou, Senhor, para a vida da irmã Maí. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, fortalecendo, dando sabedoria do alto, Pai. Que essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração dela, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que nós venhamos, Senhor, entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Graça nós te damos, Senhor, por esse dia, que seja um dia de bênção, um dia de milagre, um dia de novidade de vida. Nós profetizamos e declaramos, Senhor, nesse dia nas nossas vidas. Graça nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, no nosso encontro do Gente que Transborda, em novembro, nós fizemos um convite maravilhoso para a Maí Sauí participar das quartas estratégias conosco. E sem demora, porque o nosso Deus, ele é bom e cuida de nós, ela aceitou. Então, hoje, com muito carinho, com muito amor no meu coração, a Maí Sauí, aquela modelo nossa, aquela irmã de data, aquela mulher que o Senhor tem feito crescer assim absurdamente sobre a graça dele, aceita esse convite, está conosco no dia de hoje. Então, eu quero que você receba a Maí Sauí com muita alegria, dando glória a Deus pela vida dela, porque hoje ela está conosco aqui. Então, vem para cá, a Maí Sauí, permita que Deus continue te usando, porque hoje eu estou pronta para te ouvir. Amém. Vem para cá. Amém. Bom dia, graça e paz. Oh, meu Deus, a gente fica com a mão fria, né? Mas eu quero agradecer esse convite. Com a minha resposta sim, positiva, estou aqui, né? Com muito temor e tremor, reconhecendo a dependência do poder de Deus na minha vida. E, e eu espero trazer a palavra de uma forma a honrar a Deus, né? É esse o meu tremor. Que o Senhor possa me usar de uma forma que eu possa honrar a Ele, somente Ele. Eu posso dizer a vocês que foi muito difícil eu fazer esse resuminho aqui, porque cada vez que eu queria falar algo, ia se abrindo. Até eu comentei com uma amiga minha, ela falou: Amair, você trabalha com as mãos, e quem trabalha com as mãos precisa usar muita imaginação, a criatividade, e é por isso que se abre um leque. Aí eu pegava o mesmo texto, e eu ia estudando e depois treinando, né, para ver como que eu ia falar. Mudava o rumo totalmente, mas com sentido. Eu falei, Senhor, o Senhor quer falar comigo. Mas hoje, aí a pastora Mônica coloca, pastor Tônio, é comigo mesmo o negócio. Então, realmente, mas aí eu falei e deixei acontecer, fui até preparar algumas coisas. Mas estou aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. E o texto que eu posso dizer aqui, resumindo, que hoje de manhã eu acordei e o Senhor me falou: você vai falar sobre arrependei-vos, mudem as vossas mentes. Se a gente procurar lá, nós vamos ver que arrependimento é mudança de mente. Por quê? O que você fazia achando que era certo, que era bom, muda totalmente. Você vê que aquilo não é bom, você vê que aquilo não agrada a Deus, que aquilo não é bom para você. E em Mateus 4:17, eu vou deixar um versículo para começar aqui. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mudem as vossas mentes, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus chegou para ensinar como fazer. Nós não podemos falar que a gente pode usufruir do tempo como os discípulos usufruíram, mas a palavra diz que bendito que ia ser mais aventurado aqueles que não viram e creram, né? Então a gente consegue desfrutar de uma bênção, de uma graça de Deus, para nós executarmos o que Jesus tem nos ensinado. Só que para isso a gente precisa se arrepender. Às vezes a gente vê que as pessoas aceitam a Cristo e elas não mudam as atitudes, né? Por quê? Eu posso dizer que talvez isso até aconteceu comigo.
porque a gente é convencido de que Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura, ele é tudo de bom, né? Só que a gente não se relaciona com ele. A gente, se alguém disser hoje, Amair, olha, quem você achou que era sua mãe é essa daqui, e não a sua mãe que te criou. Eu vou falar, não, eu não conheço, eu não sei, eu não vou nem considerar. Por quê? Porque não tem, eu não tive intimidade. A gente precisa ter intimidade para a gente poder conhecer, para a gente poder, né, trazer o legado da nossa mãe. Senão, é uma pessoa que pode ser melhor que a sua, mas você não sabe, não sabe, né? Se você não conviveu, você não conhece nada dela. E era isso. Eu não conhecia, eu não sabia qual eram os ensinamentos de Jesus. Ouvia falar, mas eu não conseguia colocar em prática. Por quê? Porque eu pulei o processo. Normalmente o processo é você aceita Jesus, reconhece ele como Senhor e Salvador, aí você fala, não vou pecar mais. Para provar isso para o mundo, eu vou me batizar, e hoje eu sou uma nova criatura. E aí você começa a praticar algumas coisas. Gente, está mudando tudo aqui o que eu ia falar, o que eu estudei. Você começa a praticar algumas coisas, mas você não consegue ter excelência no que você faz. Por quê? Porque a sua mente, o seu ser não está lá. Amair, mas eu sei que eu já transbordei aqui, desde o começo, muitas histórias com Jesus. Porque eu aceitei Jesus sabendo que ele era Deus, que ele é Deus, que ele ouve as nossas orações, né? Sabendo que ele é perfeito, que ele é amor, que ele cura, que ele salva. Só que era assim. Eu abria a palavra, lia, mas eu não estudava. Às vezes eu ouvia aqui, ali, mas eu não conseguia juntar os quebra-cabeças. Então, o que acontecia? Numa situação difícil, eu clamava a Jesus, sabendo, Senhor, olha, lá na tua palavra, em tal lugar, diz que o Senhor cura, eu creio. Ele curava. Se ele não curava, ele vinha e ele consolava, e ele consolava em todas as situações que eu passava, mas esse dia a dia, essa proximidade, esse relacionamento com Deus, eu não tinha. Então, o que acontece? O que eu quero dizer? Eu acabei chegando numa situação onde eu tive que parar de brincar de ser crente, como muitas pessoas. Chega uma hora que fala, para, não é você aceitar Jesus, batizar, vestir uma roupa diferente, ir para a igreja todo domingo, é você é, estudar a palavra, é você ser renovado, é você aprender o que Cristo quer. E a gente percebe aqui na sala o quanto é feito isso todos os dias. Às vezes a gente entra calado aqui, mas Deus usa alguém através de um versículo para falar: olha, é, né, você precisa, né, mudar nisso, parar de fofocar, ou parar de comer tanto. E a gente sabe que aquilo é o ensinamento do Senhor para nós. E aí a gente fala, mas como? Na palavra do Senhor tem a receita. Aqui na palavra tem a receita, só que é pulado isso. Eu não fui discipulada. E quando eu cheguei no momento onde eu tive que ir para um silk, fazer o processo novamente de confissão, arrependimento, só que o mais importante é a decisão de você parar de pecar. Mudar, mudar mesmo. É você falar assim: de hoje em diante eu não vou fazer mais isso. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Só que aí vem o quê? A presença do Espírito Santo viva através da palavra de Jesus. Através de Jesus que você está ali todo dia de mão dada com ele, crescendo, aprendendo, sendo fortalecida. Esse final de ano eu ouvi muitas histórias sobre pessoas que, né, cuidam dos idosos, assim, né, cuida do pai ou da mãe, ou de um ente querido, e o sofrimento que a pessoa tem. Eu já passei por isso, né? Eu tive o meu sogro aqui, não é fácil.
Hoje a gente consegue lembrar de algumas coisas, até repete algumas brincadeiras que ele fazia, mas na época isso, às vezes tinha dia que o meu marido imitava alguma brincadeira, né, alguma frase dele, e eu ficava brava, porque eu estava cansada, sobrecarregada. Só que eu entrava na sala, ou eu lia a palavra, buscando o Senhor, e eu era renovada, as minhas forças eram renovadas. Então, o que eu quero dizer? Que para a gente mudar a nossa mente, nós precisamos não só batizar, né, confessar e parar de pecar, que é o mais importante, porque isso foi um marco na minha vida. Quando eu falo, onde mudou toda a sua vida? Quando eu falei, de hoje em diante, eu não faço mais isso que fazia. Como fala lá em Efésios, aquele que minta, não mente mais, até em Tiago também fala, mas aqui em Efésios fala, aquele que furtava, não furte mais, né? Aquele que mentia, né? Que falava mal dos outros, não faça mais isso, né? Que você tenha essa atitude. Eu sei que às vezes tem coisas muito maiores. Às vezes a gente, isso daqui já é um refinar que Deus já está fazendo na gente. Porque muitas das vezes o que nós precisamos abrir mão é daquele pecado que a gente vai se perdendo, porque é tão normal para o mundo, né? Até eu ouvi ontem, foi ontem no estudo, que lá em Portugal, né, estavam falando na Europa, que o índice de aborto é maior do que o de nascimento de crianças. Coisas que a gente fala assim, ah, é normal, hoje em dia está difícil mesmo, e a gente vai aceitando, mas nós precisamos não aceitar isso. Eu sei que é um assunto que eu estou trazendo aqui, tão batido já, né? Mas ele é fundamental. Ele é fundamental. Até eu tenho uma amiga que ela frequenta a igreja há muitos anos, cresceu na igreja, e ela fala: ai, a gente vai, o pastor é uma bênção, só que ele sempre tem que ficar falando sobre arrependimento, sobre pecado. Ai, a gente que está lá, a gente já sabe disso. Por quê? Porque a gente. Só que acontece o seguinte: tem esse marco na nossa vida, né, desse momento que você fez essa mudança de rota. Só que todos os dias nós somos chamados a nos arrepender, em várias áreas. Como uma vez eu falei aqui, que nossa casa está em reforma. Depois que a gente reforma a casa, normalmente a gente quer mudar depois o que é a decoração. Porque aquela nova janela que você colocou já não combina mais com aquela cortina. Aquele sofá, né? Ele já está meio acabadinho. Então vamos trocar aquele sofá, vamos colocar uma TV mais moderna. E é assim, todos os dias nós somos chamados a nos arrepender. E nós precisamos confessar. Muitas das vezes, assim, às vezes a gente fala, mas como isso é possível? É estudando a palavra que veio para mim essa receitinha. Como diz lá no Salmo, o salmista fala no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Como que o Senhor ele vai criar em você um coração puro se há pecado? Você precisa confessar, você precisa parar de pecar, senão ele não vai habitar em você. Se você não fizer essa atitude de parar de pecar, aí você vai falar, mas Amaíra, eu vou parar de pecar só se eu me arrepender. Muitas das vezes, o que eu vou fazer, o que eu, né, falar aqui, eu não quero que seja heresia, mas eu vivi isso. Muitas das vezes eu confessei o pecado, abandonei, mas eu não estava arrependida. Porque eu tinha prazer. Se bobear, eu ainda contava aquilo como de vantagem. Eu tinha prazer naquilo, eu só sabia que eu não podia voltar a praticar aquilo. Só que como que a gente vai tirar aquilo? Ah, Maia, nós somos pecadores e vamos viver assim para sempre, né, com esse desejo. Não, mas eu quero ser mudado. Nós precisamos ser mudado como Cristo, porque nós temos que adquirir o caráter de Cristo.
E o caráter dele é não se agradar com essas coisas erradas. E como nós fazemos isso? Colocando a palavra de Deus, deixando o reino dele entrar em nós. Como? Aprendendo, colocando em prática. Por quê? A gente vai ver como aconteceu, eu tive essa experiência de às vezes acontecer algo, ouvir que eu praticava certos pecados, e eu olhava aquilo e eu até entendia e falava, ah, ainda bem que eu não faço mais. Mas eu não tinha aquele arrependimento de vergonha, aquele arrependimento de pavor, de olhar aquilo e falar, misericórdia, Senhor, né? Tem misericórdia de mim, porque realmente é horrível aquilo. Porque eu ainda tinha prazer naquilo. Só que eu só consegui isso, o que eu falo é uma receitinha de bolo, confessando, deixando de praticar, porque aí o arrependimento vem. Aqui em Mateus 2, né, João Batista ele fala: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu sei que eu parei nessa vírgula aqui. Por quê? Que ele fala: Eu vou batizo com água. A gente tem a atitude de batizar. Só que o arrependimento vai vir depois. O batismo é para provar que eu estou consciente que eu estou errado, eu preciso parar de pecar. Só que às vezes eu não estou arrependido ainda, porque muitas das vezes aconteceu do arrependimento vir depois, e eu ser pega de surpresa, lembrando dessa minha história toda lá atrás, e vendo, Senhor, como o Senhor me transformou. Como eu não me agrado mais de lembrar dessas coisas, em nada. Sabe, às vezes, coisas mínimas de falar assim, ah, eu era tão assim, sabe, aonde eu chegava, nossa, eu acontecia. E aí você fala, o que está por trás disso? Senhor, me revela, ó Pai, para que eu possa ser liberta disso, porque eu sei que isso não se agrada, né, assim, isso não te agrada. Eu quero ser transformada, eu quero ser renovada, e é na palavra, é no estudo da palavra. Então, depois de tudo isso, né, eu estou falando sobre o arrependimento, que a gente precisa confessar e ler a palavra, porque é lendo a palavra que nós seremos transformados por Jesus. E lá em Efésios 4, a partir do 23, fala, né, que ali desde o 17 começa a falar a nova vida em Cristo. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, a ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia serão tiradas de dentro vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é o que Jesus nos ensina, isso é o que nós temos aprendido. Aí, tem dia que a gente abre aqui e fala, se renovai, né, assim, no espírito a vossa mente. Senhor, como fazer isso? E amanhã eu vou ler esse texto, e aí eu vou ver, assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol, né, sobre a vossa ira. Aí depois, daí uma semana eu vou abrir aqui, né, eu vou ver, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É em doses homeopáticas, mas a transformação ela é real. Se nós estivermos aqui se relacionando com Jesus, aprendendo, e isso vai nos trazer o resultado, que é o que nós estamos buscando desde lá do início, a salvação, a liberdade em Cristo que nos foi anunciada.
Por isso que um dia a gente falou sim, a gente resolveu aceitar Jesus, confessar Ele como nosso único Senhor e Salvador, né? Tomar a atitude de parar de pecar, se batizar. Só que aí em mim houve a falha, eu não fui salva, mas hoje eu estou sendo, e por isso é que eu estou aqui, podendo transbordar o que Jesus fez, o que Ele mudou no meu caráter. Hoje eu falo assim, parece que eu estou sendo assim, ensinada agora, eu estou aprendendo agora o que eu deveria ter aprendido do 1 aos 7 anos, no caráter de uma criança. Mas aí ele fala, vem como uma criança, vem aberta a aprender. Porque se a gente aprender aqui, chegar lá fora e falar, larga a mão de ser boba, não é assim. É muito fácil falar, mas Jesus era perfeito, você não vai ser. Nós não seremos, mas nós estamos buscando ser como Ele. Por quê? Porque isso vai nos trazer um fardo leve, vai nos trazer paz. Nem que a gente não tenha o que as igrejas por aí estão prometendo, prosperidade, tudo, sabe? Vamos ter prosperidade sim, nessa alegria que é Cristo em nossa vida. Não adianta nós falarmos, né? Até nós estamos falando, e eu estou colocando muito em prática isso, esse ano, nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando. Se a gente não cumprir os princípios de Deus, se a gente não obedecer, se a gente não mudar as nossas atitudes. Às vezes nós podemos colocar isso em prática só como regras que o mundo coloca. Aí você vai virar uma pessoa com um toque metódica. Mas se você praticar isso baseado nos ensinamentos de Cristo, nada fora do lugar, nenhum princípio fora do lugar, nada quebrado, nenhum princípio quebrado, nada faltando, nenhum princípio faltando, você vai ver resultado. Porque o Senhor, Ele é ordem, Ele é disciplina, Ele é paz, Ele é alegria. E eu espero que eu tenha conseguido passar, porque se eu for deixar aqui, vai se abrir muito leque, porque o Senhor está ministrando muito no meu coração. E eu agradeço a oportunidade, pastora Mônica. Eu sei que eu estou aprendendo, ainda estou muito acostumada com o transbordo, aí eu tive que focar para tentar fazer a quarta estratégia, mas gratidão a Deus por tudo e por vocês estarem aqui me ouvindo. Deus abençoe a todos. Para ir por aqui. Amém? Meu Deus, arrependei-vos. O passo a passo, aí, Maí, que a gente aprende, vai lá, aceita, reconhece, se batiza, mas precisa confessar e deixar. Se relacionar todos os dias em dose pequenininha, hein? Essas doses pequenininhas faz tamanho efeito. Eu não sei se a quarta estratégia hoje foi direcionada para você, mas foi direcionada diretamente para mim. São de dose em dose que a gente vai sim, não sendo perfeito, mas buscando nele a perfeição que ele quer em nós. Amaí, olha, que Deus continue te abençoando, que Deus continue trazendo através da sua vida, através dessa simplicidade, desse doce nessas palavras, esse arrependimento dentro de nós. Como é bom te ouvir. Como é bom decidirmos ser nova criatura todos os dias. Não foi só você, hein, que brincou de ser crente. Não, não. Andei num clube de crente por tantos anos. Mas hoje eu entendi que eu preciso me relacionar para entender quem é o meu Pai. Obrigada por você trazer, obrigada por você ser esse canal do fluir do Senhor. Obrigada por você obedecer ao que o Senhor já botou no seu coração. Obrigada por você realmente permitir ser canal do fluir dele para a minha vida e para a vida de tantas outras pessoas. Amo você, você sabe disso, você é um presente para mim e para a sala do transbordo. E agora está sendo gravada essa live, você pode compartilhar com seus irmãos que acham que o evangelho é algo tão pesado, é algo que a gente tem que fazer do dia para a noite. Não, são em doses pequenininhas, contando que você decida ser nova criatura. É uma decisão. Obrigada, Maí. Eu quero pedir aqui a Suzana para estar orando pela sua vida e para estar te abençoando mais um dia nessa manhã. Su, você consegue orar pela vida da Maí, pela vida do gente que transborda? É muito bom ter Suzana Fonseca conosco aqui. Mas deixa eu ver se consegue abrir o som.
que ontem eu estava ensinando essas mulheres a abrir o microfone, né? Ô, Glória. Amém. Louvado seja Deus, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse momento aqui nessa sala tão gloriosa, tão grandiosa para nossas vidas. Ó Deus, nos ensina a cada manhã em tudo aquilo que nós ouvimos praticarmos. Ó Deus, agora nós te entregamos a vida de cada um, Senhor, que conhece todas as dificuldades, todas as necessidades. Ó Deus, que tu esteja, Senhor, é, exercendo a tua vontade sobre as nossas vidas e que nos dê um entendimento para tudo aquilo que tu decida por nós. Ó Deus, seja sobre a vida da Maria, Deus, guarda a tua filha nas tuas mãos, Senhor, tu sabe tudo que ela tem clamado, que ela tem orado, que ela tem pedido. Ó Senhor, seja com ela, com a saúde dela, com os familiares dela, Senhor, que ela continue sendo vaso de honra naquele lugar, que Deus vai dando a ela, Senhor, estratégias para poder alcançar aqueles que ainda não te conhecem, se houver ainda quem não te conheça. Ó Deus, abençoa cada um de nós. Muito obrigada pela vida da pastora Mônica, que vem nos direcionando, né, nessa sala. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus, nós oramos com o perdão de nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Su. Obrigada a você que está aqui comigo. Obrigada, Maí. Em breve vamos estar te ouvindo de novo. E até amanhã na quinta de oração. Não desanima, não, meu povo. Eu aguardo você aqui. Obrigada, Lila.